Olá, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Larissa Eu sou o Vitor. e a paz seja convosco. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos estar no devocional lá em Marcos 5, que fala do endemoniado gadareno. E vamos lá ler, vamos do versículo 6 até o 13. Pegue sua Bíblia, vamos meditar na palavra do Senhor que diz assim: E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogava-lhe muito que não enviassem para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo daqueles espíritos imundos, entraram no porcos, e a manada se precipitou por um despinhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Amém? E agora o meu noivo vai falar aqui com vocês. Amém. Essa palavra ela é muito interessante porque mostra o quão poderoso é o nosso Deus e o quão controle o Senhor tem nas suas mãos, né? Nós vamos aprender agora nesse tópico, nesse tema, 3 lições que aprendemos com o Gadareno. A primeira lição é: os demônios, antes de machucar, ou ferir, ou destruir, ele humilha o ser humano, né? Se a gente for analisar o texto, né, a gente vê que antes do Gadareno perder a sua cabeça para os demônios, antes dos demônios machucarem ele, os demônios humilhavam ele. A Bíblia diz que ele andava nu, ele ficava nu, ficava no meio dos sepulcros, né? Então, assim, como a gente aprende, que o primeiro ponto é: os demônios, antes de machucar, ou ferir, ou destruir, ele humilha o ser humano. Isso é verdade. A gente pode ver aí, né, nas outras religiões, como o inimigo ele age. Antes dele destruir, antes dele ferir, antes dele fazer o que ele foi enviado para fazer, ele humilha a pessoa, ele faz a pessoa ser deplorável, decair, e isso não provém de Deus. Por ao contrário, o inimigo zomba da humanidade. Segunda lição que aprendemos com o Gadareno: os demônios estremecem perante ao Senhor. Ou seja, os demônios eles temem e estremecem a Deus, né? Quando o Senhor está na vida de alguém, quando Deus ele chega no ambiente onde há demônios, onde há trevas, os demônios têm que se render, têm que sair, têm que bater continência, têm que bater em retirada, porque o nosso Senhor é poderoso. O nome de Jesus tem todo o poder em cima dos céus, na terra e debaixo da terra. E os demônios estremecem ao ver esse nome e saem quando são expulsos no nome de Jesus, e que a gente possa carregar essa essência, que a gente possa carregar o Espírito Santo de Deus, que a gente possa carregar a presença e o poder do Senhor para nós sermos usados nas mãos de Deus, como Ele bem entende. E o terceiro e último ponto é: Jesus transforma por completo os pensamentos, o corpo e o coração. A gente vê que quando o Senhor lhe permite que os demônios vão para a manada dos porcos e os porcos se precipitam, a gente vê que aquele homem, o gadareno, ele foi transformado por completo. O Senhor deu vestes novas para ele, o Senhor renovou a sua mente, o Senhor renovou o seu corpo, o seu coração, deu refrigério para sua alma, deu refrigério para o seu espírito. E logo também o texto diz que antes de Jesus partir, o homem, da qual estava possuído por demônios, agora restaurado por Deus, ele pede se ele podia ser um discípulo de Jesus, se ele podia ir com Jesus. E Jesus disse: Não, vai aos teus, vai à tua família e anuncia quão grandes coisas Deus te fez, quão grandes coisas Deus teve misericórdia de ti. Então, quando Deus ele nos transforma por completo, ele muda o nosso corpo, a nossa alma, a nossa vida, a nossa mente, o nosso falar, os nossos olhos por completo. E Deus é glorificado nisso. Quando a gente demonstra o nosso testemunho para nossa casa, para nossa família, para as pessoas, Deus ele é glorificado nisso. E aí as pessoas veem o quão Deus ele é misericordioso através das nossas vidas e o quão ele pode alcançar também as pessoas. E esse é
os 3 pontos importantes que nós aprendemos nesse capítulo e meu amor aqui vai complementar para vocês. Bom, a importância que o Senhor ele faz a transformação completa, né? Quando o Senhor ele faz uma obra nas nossas vidas, né? Nós temos que falar para os outros que o Senhor fez nas nossas vidas, porque o Senhor ele transforma a nossa vida, transforma o nosso pensamento, transforma nosso coração, a nossa vida por completo, né? A gente viu que o gadareno foi uma pessoa completamente transformada, né? Ele estava sentado, ele estava vestindo roupas, ele estava limpo. Então, foi uma transformação completa, né? Que as pessoas viam aquele homem, pensavam que não tinha jeito mais para ele, prendiam ele, mas ele se soltava. E o Senhor transformou a vida desse homem, né? Assim como ele pode transformar nossas vidas. Ele sofria, né? Que ele pegava pedra, se riscava, ele andava sujo, né? E ele ficava em sepulcros. Mas o Senhor transformou esse homem. E as pessoas viam ele, né? O testemunho dele era muito forte, né? E com certeza ele ganhou várias pessoas para Jesus com a história dele, que as pessoas viram ele totalmente diferente, né? E a gente sabe o poder do Senhor, que é de libertar a gente de qualquer mal que nos aflige, que nos deixa mal, né? E o Senhor transformou a vida desse homem. E a lição que eu tenho sobre a história do Gadareno é que todo aquele que tem um encontro com Jesus é transformado. É transformado porque o Senhor lhe transforma quando você tem um verdadeiro encontro. E o Gadareno teve esse encontro e ele foi totalmente transformado. E a história do Gadareno mostra que o Senhor liberta a gente. Qualquer coisa que a gente esteja passando, é um vício ou uma coisa que você está tentando tirar da sua vida, mas o Senhor, em nome de Jesus, liberta você, liberta sua casa, sua família. E o Senhor, ele veio para libertar aqueles que estão presos, aqueles que estão nas algemas. E o Senhor, ele vem para libertar. Então, a história do Gadareno mostra como o Senhor, ele pode libertar e transformar a vida das pessoas. Esse homem, as pessoas olhavam para ele, não tem jeito não, né? Esse homem, ele era ridicularizado. As pessoas olhavam, pessoas tinham medo dele, mas o Senhor ele fez uma completa transformação na vida daquele homem. Ele queria ser discípulo, mas o Senhor não, vai, pregue para os seus lá, né? Ele tinha casa, ele tinha família, e as pessoas da família dele vendo ele, com certeza eles foram para o Senhor, eles viram a maravilha que o Senhor fez na vida do Gadareno e ele foi transformado e tocado pela presença de Deus. E isso que o Senhor quer que a gente hoje sinta essa presença, essa transformação dentro da gente, principalmente seja liberto de tudo aquilo que nos aflige, que nos deixa para baixo. Amém? E o vídeo de hoje foi sobre isso. Se você gostou, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Sei que tem muita gente nova que tá aqui no canal. A gente agradece muito a Deus pela vida de vocês. Agradecemos a Deus por vocês estarem aqui. E o meu amor fala também. E é isso, pessoal, que vocês possam aprender, que vocês possam guardar essa palavra no coração de vocês, meditar e realmente entender que Deus ele transforma, ele muda vidas. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal, compartilhem, comentem. Quando vocês comentam, a gente está lendo, a gente está dando um coração para todos. E é isso, gente. Muito obrigado. Fique com Deus e a paz. E até o próximo vídeo. Tchau!